Oi, pessoal, boa tarde. Hoje temos mais uma edição do Novembro Azul aqui na Justiça Federal do Paraná e vamos ter a palestra Cuidados e Prevenção do Câncer de Próstata. Eu quero primeiramente agradecer o Dr. Jonatas Luiz Pereira, né? Obrigada, doutor, por estar aqui com a gente hoje. O Dr. Jonatas, ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é especialista em cirurgia geral pela Universidade Estadual de Maringá e em urologia pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Ele é especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia e é membro da Confederação Americana de Urologia. E ele é médico titular do Serviço de Cirurgia Abdominal do Hospital Erasto Gedmer. Doutor, passo a palavra para você agora. Obrigado, Paula, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. Esse mês de novembro é um mês normalmente bem corrido para o urologista, né? Para quem atua na nossa área de câncer urológico ainda mais, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata aí como tema principal. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback aqui só se vai rodar os slides, tá bom? Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Tá bom. Vocês estão vendo a primeira tela aqui? Sim, estamos. Perfeito. Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui. Rodou? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Ó. Mudou? Rodou. Aí, mudou, doutor. Beleza. Então tá, eu vou voltar aqui de novo para a primeira tela, tá bom? Eu nomeei essa palestra aqui, essa conversa aqui, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, caso vocês tenham dúvidas, pode me interromper, tá? Eu estou no hospital aqui, então a minha conexão não é a melhor, mas qualquer coisa podem me interromper e se por algum motivo falhar aqui alguma coisa, vocês me avisam que eu retorno, tá? Eu volto aqui um pouquinho. Bom, eu nomeei essa aulinha aqui como os estigmas do câncer de próstata, porque quando a gente chega no mês de novembro, né, a gente sabe da prevenção, do diagnóstico de câncer de próstata, e tem alguns estigmas ali, alguns pontos principais que a gente vai conversar, por exemplo, o impacto de um diagnóstico, a própria palavra câncer, tá? Os tabus envolvidos, né, relacionados ao câncer de próstata e o que fazer, né, nessa época do ano ou com os nossos familiares, nossos entes queridos, tá certo? Bom, então, para a gente contextualizar aqui um pouquinho, eu vou falar para vocês aqui o que é a próstata, que nada mais é que uma glândula pequena que só o homem tem, tá? É uma glândula que fica abaixo da bexiga e ela envolve o canal da micção, a uretra, tá certo? Ela tem o tamanho de uma noz e a função dessa glândula é produzir o líquido seminal, tá? Que serve para a nutrição dos espermatozoides. Portanto, ela faz parte do sistema reprodutor masculino, tá certo? É uma glândula que o homem tem. Vou mudar aqui. Ok. E ao longo da vida, né, a gente sabe que com o envelhecimento da população masculina, o câncer de próstata, ele pode aparecer e é um câncer relativamente frequente, tá certo? Então, ele é o segundo câncer mais frequente nos homens, apenas atrás do câncer de pele, e é uma doença silenciosa. Então, ele é muito frequente e silencioso. É por isso que a gente precisa fazer uma espécie de rastreamento dessa doença ou uma pesquisa, uma avaliação para diagnosticar essa doença que é frequente e é silenciosa bem no começo, para a gente diagnosticar no começo, tá certo? Por outro lado, tem um ponto assim que seria positivo, digamos assim, que o câncer de próstata é considerado uma doença indolente, tá? Ele acontece muito, mas uma porcentagem ali de aproximada de 1/4 dos homens com esse diagnóstico vão morrer devido ao câncer de próstata. Isso é diferente quando a gente fala de outras doenças,
na verdade, outros tipos de câncer. Então, a gente considera o câncer de próstata indolente. Alguma parcela da população masculina vai ser diagnosticada com câncer de próstata já em estágios avançados, tá? Mas é uma minoria, né? E quando os sintomas aparecem, normalmente a situação já é um pouco mais adiantada, tá certo? Importante lembrar que se o câncer de próstata for acontecer, ele não é possível que ele seja prevenido. Quando a gente fala de Novembro Azul, muitas vezes vem a palavra prevenção, né? Mas quando a gente está querendo dizer prevenção, na verdade a gente está querendo falar sobre diagnóstico precoce. Então ele é imprevenível, mas ele deve ser diagnosticado precocemente, onde é um momento onde as chances de cura são maiores, tá certo? Então aqui de novo algumas estimativas sobre o câncer de próstata. É realmente muito frequente, são dados americanos, tá? E ele, por ser muito frequente, ele também leva a uma porcentagem alta de mortes, né? Quando a gente avalia comparando todos os tipos de câncer, tá? Mas de novo aqui um dado positivo é que o câncer de próstata tem a maior taxa de sobrevida em 5 anos com relação aos outros cânceres, né? Então aqui, por exemplo, câncer de pulmão, a sobrevida em 5 anos é muito pequena. No câncer de próstata isso é bem diferente. Então, nem tudo está perdido, digamos assim, tá? E isso é importante a gente ter esse tipo de consciência, tá? Quais os fatores de risco para um homem desenvolver o câncer de próstata? O primeiro e mais importante deles é a idade, tá certo? Então, a gente costuma dizer que se todos os homens vivessem até os 120, até os 150 anos, talvez todos eles teriam câncer de próstata. O segundo fator importante é o histórico familiar, tá? A gente, pacientes que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata, irmão mais velho, pai, né, ou avô, tem uma chance maior de desenvolver essa doença. A gente sabe também, devido a alguns estudos populacionais, que homens negros têm 2,5 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. E alguns estudos sugerem que a obesidade, sedentarismo, abuso de álcool e de tabaco também estejam relacionados ao desenvolvimento do câncer de próstata. Eu disse para vocês que é uma doença silenciosa, mas em alguns casos, alguns sintomas podem aparecer, principalmente quando a doença é mais avançada, em estágios mais avançados. E os sintomas relacionados são principalmente alterações miccionais, tá? Então, urgência para urinar, vontade de urinar com muita frequência, às vezes sangue na urina, dor para urinar, tá? Um outro sintoma que pode aparecer é a dor óssea. Então, alguns pacientes têm dor nos ossos, tá? Principalmente sintomas relacionados à micção, tá certo? Ou a dor óssea. Ok. E o primeiro estigma que vem quando a gente fala de câncer de próstata é a própria palavra câncer, né? Que realmente impacta as pessoas. Quando a gente fala em câncer, né? Antigamente, eu diria, talvez alguns 20, 30 anos atrás, era uma sentença de morte, né? E isso é tão verdade que alguns hospitais, né? Aconteceu aqui um caso curioso aqui no Brasil, o Hospital do Câncer de Barretos, esse era o slogan do Hospital do Câncer de Barretos. A palavra câncer já era mais apagada, né? Numa cor mais suave, e esse hospital mudou de nome, né? Virou Hospital de Amor de Barretos, né? Então, para vocês verem como a palavra câncer ela é carregada mesmo. Muitas vezes existe esse estigma da própria palavra câncer. Isso não aconteceu somente no Brasil. Um dos maiores cancer centers do mundo, né, que é o MD Anderson Cancer Center em Houston, no Texas, também colocou aqui, né, uma linha vermelha riscando a palavra câncer, né, tentar suavizar um pouco, né, tudo que está relacionado à palavra câncer, tá?
Um segundo estigma importante quando a gente fala de câncer de próstata é o impacto que isso, que um diagnóstico de câncer de próstata pode trazer para a vida do homem, né? E tudo isso tem a ver com a imprevisibilidade. Embora seja uma doença muito comum e que deva ser avaliada, né? O homem deve ser avaliado anualmente, né? A partir ali dos 45, 50 anos, né? A gente ainda considera, quando acontece, né, com o paciente, o paciente fala, putz, mas isso era imprevisível para mim, né? E aqui eu trouxe a teoria do cisne negro, né? O cisne negro, não sei se vocês já ouviram falar disso, a definição do cisne negro é um evento que pode acontecer, que nunca aconteceu antes, né? Ou é extremamente raro, pega as pessoas de surpresa e tem um impacto transformacional enorme na vida das pessoas, né? E depois que ele acontece, olhando em retrospectiva, ele é racionalizado. Talvez era algo que poderia ter acontecido mesmo, mas as características é que eles são eventos que nunca aconteceram antes e que são extremamente raros, causando um impacto grande para quem acontece, né? Isso aqui, principalmente, é definido pelo Nassim Taleb, que é um economista, né? Então, isso aqui foi muito aplicado na área de economia, mas também pode ser aplicado na vida das pessoas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de pessoas que tiveram o seu cisne negro durante a vida, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a Paola Antonini é uma modelo, né, que sofreu um acidente de carro em 2004 e teve uma amputação da perna na altura do fêmur, tá? Ela teve, né, o seu cisne negro, um evento extremamente raro e imprevisível que causou um impacto transformacional na vida dela. E hoje, né, ela deu a volta por cima, né? Ela é dançarina, modelo, representante de próteses, né, para amputados, né? É ativista social. Ok. Um outro exemplo aqui que eu trouxe é esse jogador de futebol, Jackson Foma. Vocês devem lembrar, ele é jogador da Chapecoense, tá? E sofreu um acidente aéreo em dezembro de 2016, uma queda de um avião, com 81 tripulantes. Ele foi um das 6 pessoas que sobreviveram, tá certo? Hoje, né, ele é comentarista na Fox Sports, é um atleta paralímpico e se casou um ano depois do acidente. Então, o cisne negro, né, pode se apresentar na vida das pessoas de diversas maneiras, né? Eu trouxe um outro exemplo aqui, o câncer de próstata também, né, pode ser um deles. E aqui eu trouxe um outro exemplo do próprio presidente da República. Então, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, né? O Jair Bolsonaro, na época, era um deputado federal, candidato à presidência, sofreu aí uma espécie aí de um atentado, ferimento por arma branca, em setembro de 2018. Também deu a volta por cima, depois de cirurgias, de internamentos, foi eleito em janeiro de 2019 presidente da República. São exemplos de situações que mudam a vida das pessoas. Talvez o câncer de próstata tenha feito isso acontecer na família de vocês, ou com algum familiar, ou com algum querido, ou eventualmente com você mesmo. Um outro estigma que eu trouxe aqui para conversar com vocês é algo que normalmente é considerado assim motivo de chacota, piadinha, tal, alguma coisa, mas eu acho que a gente pode transformar isso, né, num propulsor da informação, né, e eventualmente a gente recebe algumas sátiras, algumas piadas, né, nesse mês de novembro, do Novembro Azul, e isso não deve ser motivo de vergonha para ninguém. Acho que a gente tem que usar isso como um propulsor, um propagador de informação, né, para conscientizar as pessoas e eventualmente derivar um benefício disso. Tá? Então aqui, né, vocês devem ter visto algumas figurinhas como essa, quem é o próximo, né, com relação ao toque retal, todo mundo com aquela cara de desespero na sala de espera, tem gente desmanhando, né? Então é um tipo de piadinha. Outro tipo de brincadeira que aparece, perguntando como é que foi o toque retal e abriu uma possibilidade enorme no mundo, né, para aquele homem que foi submetido a isso. Trouxe um vídeo aqui
trouxe um vídeo aqui que vocês devem ter recebido no WhatsApp, isso aí, principalmente em grupos de homens, né? Isso aparece bastante, e isso recebe, nós como urologistas recebemos esses vídeos dos próprios pacientes. Então, mostrar um videozinho ilustrativo aqui, uma brincadeira, né? Mas para vocês entenderem como é que funciona esse vídeo aqui. Então, mais uma ilustração, né? Palestra aqui. Para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui. Para mostrar aqui para vocês, né, uma ilustração de uma brincadeira que eu acho que deve ser, na verdade, usada para promover a informação, para conversar sobre o tema, para discutir sobre câncer de próstata, sobre os exames de rotina, sobre a prevenção, né? E não adianta fugir, né? O seu médico vai te encontrar. Então, o que a gente deve fazer, né? Os exames para prevenir ou para diagnosticar precocemente o câncer de próstata, os exames que devem ser feitos no Novembro Azul são principalmente o PSA, que é um exame de sangue, tá certo? Uma gotinha de sangue ali, uma seringa de sangue é suficiente para a gente fazer a dosagem do PSA. E é importante a gente lembrar que algumas não pensem, é uma coisa que não tem como mudar, que eles não vão colocar só para nós. Não, as pessoas vão falar, mas... Algumas coisas podem causar uma alteração do PSA, né? E aqui são elas, por exemplo, o crescimento benigno da próstata, que é muito comum, tá? Uma inflamação da próstata, às vezes um paciente que tem uma infecção urinária pode ter uma inflamação da próstata e isso leva a um PSA aumentado, né? O próprio câncer de próstata, que é o que a gente está conversando, uma ejaculação recente, né? Uma relação sexual recente pode alterar o PSA. O próprio exame de toque pode alterar o PSA, e atividades como andar de bicicleta ou cavalgadas podem alterar o PSA. Então, eventualmente, se você tiver um exame com o PSA alterado, não é motivo de desespero, tem várias coisas que podem alterar o exame, uma delas é o câncer de próstata e provavelmente você vai ser avaliado, deve ser avaliado por um médico especialista. Tá certo? O outro exame, né, que é feito nessa época é o exame conhecido como toque retal, que é o exame digital da próstata, tá? Isso faz parte do exame físico. O médico, quando palpa o abdômen ou quando vê a pressão, afere a pressão de algum paciente, é o exame físico. E o exame da próstata é feito através do toque retal. Ele é um exame muito rápido, dura menos do que 10 segundos e ele é feito uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Se esse exame estiver normal e o PSA estiver normal, esse paciente vai voltar somente no ano que vem, no outro mês de novembro, certo? Só para vocês entenderem, através da palpação da próstata, pode ser detectado algum nódulo, uma alteração da consistência, um endurecimento da próstata, que pode nos levar à suspeita de um câncer de próstata. Tá certo? Beleza. E o que fazer? Né, no Novembro Azul? O que a gente deve fazer? Os exames de rotina, que nós já vimos que são o PSA e o exame de toque, principalmente para homens a partir dos 50 anos de idade, tá? Ou 45 anos, quando tem fatores de risco associados, que são histórico familiar, afrodescendência, né, obesidade. Então, esses pacientes a gente fica um pouquinho mais ligado, acende ali a lanterna um pouquinho antes, tá? Manter hábitos saudáveis tem a ver com exercício físico regular, dieta saudável, alimentos, né, saudáveis, quitar o uso, né, encerrar o uso de cigarro, tá? E ter um uso racional ali de bebida alcoólica socialmente, né, em pequenas quantidades. E para as mulheres que estão nos ouvindo, né, o reforço positivo, que nada mais é que um incentivo, né, de levar o seu familiar, o seu marido, o seu pai,
né, ou o seu ente querido ao médico, aos exames de rotina, à consulta. O que a gente pode fazer como sociedade, e é o que acontece no mês de novembro, já está estabelecido, é o Novembro Azul, mas é um engajamento em campanhas, né? Então, existem campanhas, né, por todo o globo, né? No Brasil ficou muito conhecido o Novembro Azul, né? Enfrentar o preconceito. A gente vê aqui prédios, né? Prédios do governo, né? Pontos turísticos com a iluminação azul para levantar, lembrar da conscientização, né, sobre o câncer de próstata. Essa campanha, na verdade, o Movember, é uma campanha que surgiu na Austrália, né? O Novembro Azul ele surgiu na Austrália em 2003 e ele surgiu com esse nome aqui, que é a mistura de novembro com mustache, a palavra em inglês que significa bigode, tá? E a ideia inicial era estimular o uso de bigode, de barba no mês de novembro para conscientizar sobre o câncer de próstata. Então, o homem vai num restaurante, encontra um amigo lá que está com um bigodão, que nunca usou, e ele fala, e aí, visual novo, o que é isso? E aí o amigo vai falar, não, estou usando isso para lembrar, né, vocês da prevenção, para lembrar, para conscientizar sobre o câncer de próstata, vamos fazer exames de rotina, vamos consultar o médico, o urologista, tá certo? Então, algumas campanhas aqui como No Shave November, tá? E caso, né, a gente venha a ser impactado por um cisne negro, caso a gente venha a ser diagnosticado com um câncer de próstata, a gente deve saber que a tecnologia, a inovação, a pesquisa clínica estão cada dia mais aparecendo, trazendo inovações nos tratamentos para diminuir o impacto, né, do tratamento e da doença na vida dos pacientes. Aqui eu trouxe um vídeo que eu gostaria de compartilhar, que tem a ver com a minha atuação hoje em dia, que é sobre a cirurgia robótica, para vocês verem a delicadeza de uma cirurgia robótica. Vocês estão vendo bem o vídeo? Estamos sim, doutor. Então tá bom. Então aqui vocês estão vendo as pinças robóticas, né? Isso aqui é controlado por um cirurgião. Então todos esses movimentos aqui, eles são coordenados pela mão do cirurgião, que fica numa estação, num console que a gente fala, para controlar essas pinças. Isso aqui é um fio extremamente fininho, né? Muito delicado, para que a gente possa fazer uma cirurgia delicada, diminuindo a agressão, né? Diminuindo o impacto, diminuindo o sangramento, preservando melhor as estruturas, né? Estruturas relacionadas à continência urinária, estruturas relacionadas à inervação, que é responsável pelas ereções, pela potência do homem, tá certo? Isso diminui a agressão. Então, a cirurgia robótica hoje, eu diria para vocês que é considerada padrão de tratamento para o câncer de próstata localizado, aquele câncer de próstata que foi diagnosticado no começo, tá certo? Então, só para vocês avaliarem a complexidade disso, e ainda isso aqui está sendo feito dentro de uma garrafa, para vocês verem como a tecnologia chegou também para o tratamento do câncer de próstata, tá certo? Deixa eu ver aqui, meu último slide de obrigado não está aparecendo. Ok, mas é isso. Eu queria agradecer aí a oportunidade de falar isso com vocês. Estou aberto a perguntas, se vocês tiverem. Perfeito, doutora. A gente já tem uma pergunta aqui. O Júnior, ele nos mandou, boa tarde, adiantando uma questão sobre a impossibilidade de prevenção. É comum se ouvir pessoas indicando alimentos que podem ajudar a preveni-lo, sendo o tomate o mais citado. Há algum estudo que recomende a ingestão de algum alimento ou substância que pode reduzir os riscos de desenvolvimento de câncer de próstata ou em geral? Ótima pergunta. Na verdade, assim, foi feito vários estudos, né, com utilização de medicamentos, com utilização de alimentos mesmo, tá? E o tomate, foi pesquisado o licopeno, que tem grande quantidade, é uma substância encontrada em grande quantidade no tomate,
com o objetivo de prevenir o desenvolvimento, o aparecimento do câncer de próstata. E esses estudos, na verdade, não mostraram resultados cientificamente, digamos assim, eficientes para a prevenção do câncer de próstata, tá certo? Então, essas pesquisas não mostraram bons resultados. A gente não pode atribuir a prevenção do desenvolvimento do câncer de próstata por algum tipo de alimento, algum remédio milagroso, algum chá caseiro que a gente pode fazer o uso, tá certo? Algum própolis, alguma coisa. A gente ouve várias receitas no consultório médico, tá certo? Mas hoje o que a gente recomenda principalmente hábitos saudáveis. Isso tem a ver com uma alimentação saudável. Não significa que a gente vai impedir o aparecimento do câncer de próstata, mas talvez diminuir a possibilidade dele aparecer. Claro que um ambiente muito tóxico, se a gente for levar aos extremos, um ambiente muito tóxico, né, de sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, obesidade, um ambiente muito tóxico, ele leva ao aparecimento de câncer de próstata, ou ele favorece o aparecimento do câncer de próstata e leva ao aparecimento de outros tipos de doença, outros tipos de câncer. E outras doenças também, como doença cardiovascular, por exemplo. Tá? Então, quanto mais saudável for, quanto melhor a alimentação, melhores os hábitos de vida, menor a chance da gente desenvolver doenças. Respondi, Júnior? Ele respondeu aqui, obrigada. Tá Temos bom. também uma pergunta do Maurício, duas. Ele primeiro perguntou se essa cirurgia que você passou o vídeo, robótica, se a gente tem apenas em Curitiba, e perguntou também se ele deve se preocupar com próstata aumentada, tem 46 anos. Tá certo. Bom, duas ótimas perguntas. A cirurgia robótica, na verdade, a gente tem em Curitiba, no Paraná. Até pouco tempo, a gente tinha também em Londrina, tá? No Paraná. Eu não tenho certeza se o robô continua em Londrina, tá? Ou se ele migrou para outro hospital, tá certo? Mas em Curitiba a gente tem a cirurgia robótica, no Erasto Geppner e em outros hospitais, como o Marcelino Champagnat, o Pilar e o Nossa Senhora das Graças, tá certo? No Brasil já são mais de 80 robôs. Nos Estados Unidos, onde é um país primeiro mundo, né, a gente já tem mais de 3.000 robôs. Então, só para vocês terem ideia, que hoje nos Estados Unidos, um país onde o robô está amplamente difundido, 95% das cirurgias de próstata são feitas utilizando o robô, tá certo? Ok. A segunda pergunta foi sobre a próstata devo me aumentada. preocupar com a próstata aumentada. Ele tem 46 anos. Tá certo. A próstata tende a crescer em todos os homens, tá? Conforme a idade vai chegando, tá certo? E ela pode começar a crescer a partir ali dos 40, às vezes dos 35 anos. Isso é natural, tá? A próstata aumentada leva a vários sintomas que têm a ver com o fluxo miccional, tá certo? Se você tem, ou se o paciente tem algum sintoma, né, de alteração do fluxo miccional, alteração da qualidade da micção, do jeito que urina, deve consultar um urologista, tá certo? Para avaliar se precisa de algum tratamento ou se é só um acompanhamento periódico mesmo, tá? Mas a próstata aumentada pode acontecer todos os homens. Alguns vão crescer bastante a próstata, outros vão crescer pouco a próstata, tá? E esse é um tema importante também para a gente discutir no consultório médico e também no novembro aí, no Novembro Azul. Ele agradeceu aqui, doutor. Foi respondido. Bom. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Não tendo perguntas, não sei, doutor, se você tem mais alguma consideração. Não, acho que, na verdade, deixaria uma mensagem final aqui para vocês, é que o Novembro Azul está aqui para nos conscientizar, não somente como pacientes ou como homens, né, mas para nos conscientizar como sociedade,
né, como instituição, como Justiça Federal, a gente tem que entender que o câncer de próstata, ele não acomete apenas os homens, ele acomete as famílias, né? Se você tem alguém na sua família que teve câncer de próstata, então você sabe o que é o impacto dessa doença, embora não seja, como eu disse, o fim do mundo, a gente consegue dar a volta, né? Consegue superar esse obstáculo, mas ele pode ser um cisne negro na vida do acometido, digamos assim, e a gente deve se conscientizar, né, eventualmente levar os nossos pais a procurar um urologista, ou eventualmente os nossos amigos, entes queridos, as mulheres levarem os maridos, os pais. Então, acho que é uma oportunidade da gente lembrar disso, discutir isso em casa, conversar com o nosso familiar querido, né, e aproveitar aí o Novembro Azul para cuidar de quem a gente ama. Tá certo? É Quem isso sabe mesmo. virar presidente. É isso mesmo, colocar os exames em dia, o check-up em dia, né? Ontem Isso. mesmo nós tivemos a gente tem nas terças-feiras sempre um tempinho para conversar desse retorno presencial, e eu não sei se vocês estavam presentes, o Dr. Regis é um médico aqui da nossa sessão, também comentou do pessoal voltar a fazer os check-ups, porque o fato da gente não estar diagnosticando não quer dizer que a doença não aconteceu, né? A gente só talvez diagnostique alguma doença um pouco mais tarde, num período quando a gente, né, que o tratamento vai ser um pouco mais complexo. Então é isso, né? Vamos fazer os check-ups aí. É isso, então, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se ninguém tiver alguma pergunta, acho que eu quero agradecer, doutor, em nome da Justiça Federal, novamente, né? Pelo seu tempo aqui com a gente, é muito importante, né? A gente levantar isso. Obrigado. E é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, eu agradeço o convite, contem comigo, se precisarem, fico à disposição aí para dúvidas, tá? Se você precisar, se alguém precisar, pode passar meu contato, tá certo? Legal. E estou à disposição. Um abraço a todos. Certo. Um abraço, doutor. Obrigada. É isso, pessoal. Tchau, tchau.